Mais uma vez, graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Tiago, capítulo 1. Peço a você que vá até o verso 21. Tiago capítulo 1, versículo 21, diz assim a palavra do nosso Deus: Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quero ler mais uma vez. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Vamos, mais uma vez, orar, pedir a iluminação do Santo Espírito de Deus sobre esse momento tão importante no culto ao Senhor. Oremos. Santo Deus, teu povo se encontra aqui diante do Senhor, conforme foi dito aqui, com expectativa no coração sobre aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que isso seja verdade, Senhor. Que de fato, cada um aqui esteja com expectativa de ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer, porque, conforme o texto que lemos lá em Crônicas, teu Senhor é tudo. Nós somos do Senhor. E o Senhor é o Senhor das leis, e é diante do Senhor que nós nos colocamos aqui. E precisamos, ó Deus, ter um coração disposto e humilde para ouvir a tua voz. Somente o Senhor tem poder para convencer a cada um de nós. Somente o Senhor tem poder para aplicar soberanamente a tua santa palavra aos nossos corações. Ó Deus, no nome de Jesus, não nos deixa, Senhor, entregues aqui a nós mesmos, achando que o que iremos ouvir é mais uma opinião, é mais uma ideia. Diante de tantas ideias que já ouvimos ao longo dos anos, mas que seja a tua palavra fiel, e somente o Senhor tem poder para convencer o teu povo, a começar por mim nesta noite. Convence a mim, convence o conselho desta igreja, convence a junta diaconal, convence cada sociedade, cada comissão, cada irmão aqui presente. Convence-nos, ó Deus. Convence-nos, quebra o nosso coração, Senhor. Ainda que a gente não entenda a dimensão do nosso pedido, nós sabemos que Tu és o nosso Pai, e o Senhor não irá acabar conosco, porque o Senhor é bom. Por isso, ó Deus, nós confiamos. Quebra o nosso coração, Senhor, e refaz a nossa vida conforme a Tua santa vontade. Nós precisamos desesperadamente do Senhor, precisamos que o Senhor abra o nosso entendimento, porque se o Senhor não fizer isso, nós sairemos daqui da mesma forma. Somos ignorantes, somos incapazes de prescrutarmos a profundidade da Tua sabedoria na Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Qual é a sua relação com a palavra de Deus? É uma relação de amor, onde há uma disposição de alma, uma disposição de coração para abraçar os ensinos do Senhor? Ou é uma relação inconstante, onde nós muitas vezes abraçamos aquilo que nos convém,
Abraçamos aquilo que muitas vezes vai nos trazer menos prejuízos. Não é à toa que o Senhor Deus, quando orienta Josué antes de se apossar de Canaã, a terra que Deus havia prometido, Deus diz para Josué que ele deveria ser forte e corajoso. Para quê? Para guardar a lei do Senhor, para fazer cumprir tudo aquilo que o Senhor havia determinado. É preciso coragem, irmãos. É preciso humildade diante de Deus e postura firme diante dos homens, para tão somente fazer a vontade soberana de Deus. É preciso coragem. Como é que é a sua relação com a palavra de Deus? É uma relação de devoção? É uma relação de submissão? Ou é uma relação onde você olha para as Escrituras como um campo aberto, onde é possível trazer N interpretações, porque afinal de contas, pastor, existem tantas igrejas por aí, tantas denominações. Então, isso é mais uma opinião. E nós vamos levando o cristianismo dessa forma, vamos levando a nossa vida dessa forma, achando que estamos agindo de uma maneira sábia, quando na verdade estamos agindo contra Deus, que nos instrui, que não traz opções para mim e para você, mas mandamentos. Deus, Ele é nosso dono, e a sua lei, ela vem para nós, não para que a gente questione a Deus, mas para que a gente cumpra a vontade soberana de Deus. Há quem pense, por exemplo, que a graça de Deus, ela anula a nossa responsabilidade de guardarmos os mandamentos do Senhor. E isso não tem qualquer fundo de verdade. Por exemplo, quando nós olhamos o versículo 22 do capítulo 1 de Tiago, nós observamos Tiago dizendo: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Todos os cristãos, todos nós, somos convocados pelo próprio Deus para um viver santo. E isso implica em obediência à lei do Senhor. E aí tem um autor chamado Ernest Kiven, que escreveu a Lei Moral. Ele diz que não há santidade onde não há sujeição a Deus. Eu não estou dizendo que a nossa salvação é causada pela nossa obediência, mas a nossa obediência é uma evidência de salvação. A gente já tem falado sobre isso há algum tempo. É claro, irmãos, que nós não conseguiremos cumprir perfeitamente a lei do Senhor, mas como bem disse Ernest Kiven, a ausência de capacidade não implica na ausência de obrigação. Você vê vários textos das Escrituras, onde Deus exorta o seu povo a obedecer, a anuir a sua lei, a fazer tudo aquilo que o Senhor simplesmente determinou. Antes de nós continuarmos desenvolvendo este pensamento, que vem do próprio texto para nós, eu quero relembrar os irmãos do contexto de Tiago, relembrar os irmãos daquilo que estava acontecendo aqui. Nós sabemos que aqueles irmãos estavam passando por situações de provação. Eles estavam com grandes dificuldades. O versículo 9 nos diz que eles estavam passando por dificuldades financeiras, do capítulo 1. Versículo 9 do capítulo 1. Eles estavam passando por questão de viuvez. Não vale lembrar, na verdade, que eles estavam dispersos por conta de uma perseguição que havia iniciado em Jerusalém, em decorrência daquilo que ocorreu com Estevão. Eles estavam passando por processos judiciais injustos. Os ricos estavam oprimindo a muitos daqueles irmãos que já não tinham nada por conta da perseguição. Eles estavam passando por problemas de enfermidade. Eles estavam passando por problemas de opressão social. Essa era a situação daqueles irmãos. E Tiago, ele então instrui aqueles irmãos a como eles devem encarar esse momento de tribulação. É um encorajamento. E aí eu lembro mais uma vez que Tiago, do versículo 1 ao versículo 4, ele vai dizer para aqueles irmãos que há um propósito nas provas. Vocês estão sendo provados e o resultado disso é maturidade. Então perseverem. Mas Deus não entregou vocês a vocês mesmos.
Vocês não estão sozinhos. De acordo com o versículo 5 até o versículo 8 do capítulo 1, vocês podem pedir sabedoria a Deus. E se vocês pedirem sabedoria a Deus, Deus irá conceder abundantemente. Mas Tiago diz também que aqueles irmãos, eles deveriam se gloriar, se alegrar, se contentar no fato de que eles eram filhos de Deus. Ainda que eles não encontrassem motivos materiais, eles podiam encontrar um motivo espiritual para se alegrar e continuar caminhando. Vocês são filhos do Senhor, vocês foram adotados. Tiago diz também que aqueles irmãos, eles deveriam então perseverar, e é isso que ele enfatiza do verso 12 até o verso 15. Eles deveriam perseverar mesmo debaixo de muitas provas, e eles deveriam fazer distinção entre provação e tentação. A provação, ela vem de Deus, mas a tentação, ela vem dos nossos corações. E aí Tiago olha para eles e diz: olha, não atribuam a Deus o pecado que vocês cometem, não duvidem da bondade de Deus. E é isso que Tiago diz do verso 16 ao verso 18. Deus é bom, Deus não tenta ninguém, e Ele demonstrou a bondade dEle ao gerar vocês pela palavra. Ele tomou a iniciativa e fez de vocês primícias. Mas a partir do verso 19 até o verso 20, Tiago, ele começa então a mudar o tom da sua carta, e ele passa então a alertar. Ele traz um alerta aos seus leitores, e ele diz que estes irmãos, eles devem estar prontos para ouvir a palavra, eles devem ser tardios no falar, tardios no se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, ou seja, a ira do homem não produz a vontade de Deus. O homem precisa estar disposto a ouvir o Senhor antes de ouvir o seu coração irado. E aí você pode pensar, que bom que Tiago estava encorajando seus leitores que estavam passando por provações. Tiago, então, ele passa a admoestar, a repreender. E ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E isso é muito interessante e significativo para nós, porque quando nós estamos passando por um momento de aflição, nós queremos ouvir uma palavra de encorajamento. E achamos que pessoas que estão aflitas, elas em todo tempo, elas têm que ouvir uma palavra de encorajamento. Mas não é isso que Tiago faz aqui somente. Ele traz uma palavra de encorajamento, mas ele repreende os seus leitores. Por quê? Porque eles estavam ouvindo a palavra, mas eles não estavam praticando a palavra, e por isso eles estavam pecando diante do Senhor. Isso nos lembra aquilo que diz 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, não há desculpa para nós, não há desculpa para pecarmos, não importa a circunstância na qual você e eu possamos estar, não importa a aflição que a gente esteja, nós devemos louvar, nós devemos glorificar a Deus com as nossas ações. Tiago, então, muda o seu tom de encorajamento e ele passa agora a repreender, a admoestar. Vocês parem de ser ouvintes profissionais da palavra. Pratiquem a palavra. Eles conheciam o Antigo Testamento. Vale lembrar que Tiago estava escrevendo para uma comunidade, embora dispersa, tipicamente judaica. Eles conheciam a lei, eles conheciam o Antigo Testamento de uma maneira profunda, mas eles não estavam praticando. E aí, irmãos, eles foram então, estavam sujeitos a repreensões. Nós observamos então, por que nós vamos trabalhar apenas o versículo 21? Porque o versículo 21 encerra um argumento que inicia no versículo 18. Quando você olha para o verso 18, por favor, olha o versículo 18 do capítulo 1. Nós temos aí: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Observe, após Tiago enfatizar a bondade de Deus na salvação do homem, Tiago passa do verso 19 em diante a falar da responsabilidade daqueles que nasceram de novo.
Tiago fala que, tudo bem, vocês foram gerados, vocês são como que primícias para o Senhor, mas vocês têm responsabilidade, vocês devem estar prontos para ouvir, vocês devem ser tardios para falar, tardios para se irar, vocês devem se despojar de toda impureza e acúmulo de maldade, e acolher com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então há uma sequência lógica, há uma ordem, e é exatamente o que nós percebemos, por exemplo, em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 23, até o capítulo 2, versículo 2. Parece que Pedro, ele estava replicando aquilo que Tiago estava dizendo aqui, que vai do verso 18 em diante. Observe que há uma sequência. Ele fala da salvação e após isto, ele vai então trabalhando a responsabilidade daquelas pessoas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 ao capítulo 2, versículo 2. A palavra de Deus nos diz: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua flor como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. E aí ele começa a falar da responsabilidade. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como criancinhas recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Deus regenerou vocês. Agora, despojem-se de maldade, de maledicência, e desejem ardentemente o genuíno leite espiritual. Se é que vocês têm experiência de que o Senhor é bondoso, ou seja, se é que vocês têm a experiência da salvação, se é que vocês são salvos. O novo nascimento através da palavra de Deus é seguido pela ordem para que nos despojemos de atitudes pecaminosas e abracemos a palavra de Deus. Não importa a aflição que eu esteja passando, eu devo ser obediente à palavra do Senhor. E adiante disso, nessa linha que Tiago propõe para nós, que eu convido você a considerar a palavra de Deus, mesmo debaixo de aflição. Considere a palavra de Deus mesmo debaixo de aflição. Em primeiro lugar, nós temos uma ordem aí, no versículo 21, nós ficaremos apenas no verso 21 hoje. Nós temos uma ordem. Tiago, ele diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Esse verbo despojar, ele traz a ideia de colocar de lado, de remover. Quando nós pegamos esta palavra e olhamos a palavra impureza, a ideia de Tiago aqui, ele usa a figura de uma pessoa que está tirando a roupa. É como, por exemplo, um maltrapilho. Você vai observar, olha o capítulo 2, versículo 2. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar algum pobre andrajoso. Essa palavra andrajoso é a mesma palavra impureza. Ou seja, se entrar um pobre maltrapilho, vestido com trapos. A ideia de Tiago aqui, ao comparar com a questão da roupa, é: assim como vocês não podem andar com uma roupa suja, uma roupa fedida, uma roupa rasgada, assim também vocês não podem conviver com o pecado. Vocês devem então se despir do pecado, vocês devem abrir mão disso, vocês devem remover. E todas as vezes que nós encontramos no Novo Testamento, essa palavra despojar traz exatamente essa ideia. E eu chamo a sua atenção para Colossenses capítulo 3, versículo 8. Colossenses capítulo 3, versículo 8, que diz: Agora, porém, despojai-vos igualmente
de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. A mesma ideia você há de lembrar, por exemplo, no capítulo 12 de Hebreus, versículo 1, quando o autor ele diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eles deveriam então se despojar. Mas do quê? Tiago diz: de toda impureza e acúmulo de maldade. Essas expressões, impureza e acúmulo de maldade, elas devem ser interpretadas da mesma forma. Impureza, a ideia aqui é do coração corrompido. E acúmulo de maldade é uma referência às nossas ações. Nós devemos lutar contra o nosso coração pecaminoso e nós devemos lutar contra as nossas ações pecaminosas. Nós devemos mudar não só o nosso coração, nós devemos buscar, obviamente que é o Espírito Santo de Deus que faz isso, mas a santificação é uma obra do homem também, é 100% Deus e 100% homem. Nós aprendemos isso. Nós somos exortados a ler a palavra de Deus, nós somos exortados a cumprir os decretos do Senhor. Então, a ideia de Tiago é: despojem-se de toda iniquidade que há no coração de vocês e de ações pecaminosas, atitudes pecaminosas. Essa é a ideia de impureza e acúmulo de maldade. Mas o que significa isso? Que impurezas seriam essas? E aí você há de lembrar do texto que nós acabamos de ler em Colossenses 3:8. Nós temos algumas questões aqui da impureza. Por exemplo, nós devemos nos despojar da ira, nós devemos nos despojar de indignação, nós devemos nos despojar de maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. No contexto ainda deste capítulo de Colossenses, nós devemos nos despojar de lascívias, de prostituição, ou seja, de todos os pecados, de tudo aquilo que vai contra a palavra do Senhor. Quando nós olhamos o contexto de Tiago, por exemplo, nós vimos que eles estavam irados contra Deus. Eles estavam dizendo: Deus, o Senhor está nos tentando. É por isso que Tiago diz: olha, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Eles estavam dizendo que era Deus, eles estavam irados com Deus, eles não estavam entendendo que aquela situação fazia parte da providência soberana do Senhor. Eles foram então exortados, eles foram admoestados por Tiago, eles estavam irados contra Deus, eles estavam também irados contra os irmãos. Nós vimos isso na última oportunidade. Olhe para o versículo 1 do capítulo 2, por favor. A palavra de Deus diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Eles estavam fazendo acepção de pessoas, eles estavam armando contendas uns contra os outros. No versículo 1 do capítulo 4, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Eles estavam fofocando, eles estavam falando mal uns dos outros. É isso que significa a palavra maledicência. Olha o capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Eles precisavam então, irmãos, abrir mão do pecado, dos prazeres da carne e acolher a palavra que havia sido implantada neles. Nós percebemos aqui, é um texto, apesar de aparentemente simples, é um texto relativamente complexo, porque a ideia desse despojamento, ela pode ser encarada também como um agricultor que limpa o solo antes da plantação, antes de lançar a semente. Ele prepara o solo para que a semente então possa crescer de maneira saudável.
assim também nós devemos preparar os nossos corações para que a palavra de Deus, ela gere frutos nos nossos corações. Mas a ideia também é de alguém que está hospedando alguém. Então, quando você vai hospedar alguém, essa ideia da palavra acolher, do verbo acolher aqui, você prepara a sua casa, você limpa a sua casa, você organiza a sua casa para receber um visitante. É essa a ideia, mas em todas essas figuras, tanto do agricultor, quanto do maltrapilho que precisa tirar a roupa que é um trapo e se revestir da palavra de Deus, tanto de alguém que vai acolher, a ideia é se despojar, abrir mão daquilo que é impuro, daquilo que vai contra a vontade de Deus, e acolher então as Escrituras. Precisa então, irmãos, da nossa parte, existir um esforço, uma diligência. E nós tendemos muitas vezes a achar que a vida cristã é simplesmente olhar para trás e dizer, mas Deus me salvou soberanamente. Viver o cristianismo em nossos dias é difícil. Não é fácil ser cristão. Não é fácil. E às vezes a gente está encarando o cristianismo como uma colônia de férias. E acreditando que a criança, ela não precisa ser chamada à responsabilidade do evangelho porque é criança. Irmãos, nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando da santidade de Deus. Viver o cristianismo é viver como um alien neste mundo. O Senhor Jesus já disse que nós somos odiados por causa da verdade. Mateus capítulo 7, versículo 13 ao versículo 14. O nosso Senhor diz, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ser cristão não é fácil. É muito mais fácil nós abraçarmos um evangelho raso, um evangelho que pode tudo, do que nós abraçarmos o evangelho do Senhor. Exige uma amputação radical, exige morrer. O Senhor Jesus senta conosco e Ele não negocia conosco. Ele diz que aquele que perder a sua vida, esse vai achar. Se nós queremos seguir ao Senhor, nós devemos, então, negar o nosso próprio eu. Isso significa nos despojar de toda impureza e acúmulo de maldade. Você tem lutado contra o pecado? Você tem lutado contra a sua inclinação para falar mal dos outros? Você tem lutado contra a sua inclinação para mentir? Você tem lutado contra a maledicência? Você tem lutado contra a lascívia? Você tem lutado contra a rebeldia que muitas vezes tende a tomar conta do seu coração? Você tem lutado contra o seu marasmo espiritual, onde você agora é indiferente, os cânticos são indiferentes, a palavra é indiferente? Você tem lutado contra o pecado? Talvez o seu pecado seja o orgulho que não te permite ser pastoreado, o orgulho que te faz falar mal dos outros, o orgulho que não te deixa pedir perdão, ou mesmo perdoar. Talvez o seu pecado seja vaidade pelo cargo que ocupa na igreja, vaidade de repente até pelos livros que já leu, vaidade por ter uma família aparentemente ajustada, ou por simplesmente, mas eu nunca fui disciplinado na igreja. Aos adultos que estão aqui presentes, vocês não conseguem bancar a vida espiritual de vocês sozinhos. Isso é orgulho. Peçam ajuda. Abram mão desse pecado. Vocês não conseguem assim. Não sejam orgulhosos. Coloquem de lado o orgulho e peçam ajuda. Não queiram ser vistos como experientes e gigantes espirituais. Queiram, antes de qualquer coisa, que Cristo seja visto em vocês. Não importa quanto tempo de igreja você tenha, não importa quantos livros você já leu, não importa quantas palestras você já deu, não importa quantas visitas você já fez, você e eu precisamos de ajuda. E isso é pecado.
trazer uma aparência de espiritualidade, uma aparência de maturidade, quando na verdade isso é uma grande mentira. Isso é hipocrisia. Adolescentes e jovens aqui presentes, abram mão da vaidade deste mundo. Vistam-se para a glória de Deus. Meninas, vistam-se para a glória de Deus. Pensem, será que a roupa que eu estou vestindo glorifica o Senhor? Será que a roupa que eu estou vestindo não é de repente uma ocasião para que o meu irmão peque? Pensem nisso. Meninos, aguardem no Senhor e não alimentem esperança no coração de meninas. Sejam homens, esperem no Senhor. Abram mão de músicas. Vamos abrir mão de repente de programas que não glorificam o nome do nosso Senhor. Vamos usar o Face, por exemplo, com sabedoria, não postando fotos que de repente promovem o pecado, fotos sensuais. Nós somos crentes, irmãos. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós temos um dono, e tudo aquilo que nós fazemos diz respeito a este dono. Despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Crianças que estão aqui, não sejam respondonas. Obedeçam às ordens dos seus pais, e façam isso não só na presença deles, façam isso mesmo quando eles não estiverem perto, porque vocês, antes de obedecer ao pai de vocês, vocês estão obedecendo ao Senhor Deus. Crianças, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Não sejam egoístas, não sejam vaidosas, chamando a atenção para si, mas chamem a atenção para Cristo. Nós, irmãos, precisamos nos despojar de toda impureza, de todo o acúmulo de maldade, de tudo aquilo que não é compatível com a lei de Deus. Você, uma vez que carrega este nome, o nome do Senhor, nas suas costas, você precisa então obedecer ao Senhor, e você precisa viver uma vida santa. Segundo lugar, o texto continua, e há uma segunda ordem aqui. Em primeiro, nós devemos despojar de toda impureza e acúmulo de maldade, mas não só isso. Nós não só precisamos jogar aquilo que é sujo para fora, aquilo que não presta para fora, nós precisamos acolher com mansidão a palavra em nós implantada. Essa palavra acolher aqui, conforme já disse, traz a ideia de hospedar, de dar ouvido. Significa uma disposição de ouvir, acolher e obedecer aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Acolhei com mansidão. A palavra mansidão é a palavra que nós usamos para humildade. Acolhei com humildade. Quando nós acolhemos a palavra de Deus com humildade, nós estamos dizendo: Senhor, Tu és o Senhor das leis, e eu sou Teu servo. A gente até canta isso aqui, né? Eu sou Teu servo e sigo as Tuas leis, até onde essa lei não vai contra aquilo que eu gosto. Isso é mentira. Estamos cantando uma verdade, mas com um coração mentiroso diante de Deus. Deus conhece o nosso coração. Acolhei com mansidão, acolhei com humildade. A palavra de Deus, irmãos, ela não está aqui para negociar comigo e com você. A palavra de Deus está aqui para dizer para mim e para você o que eu devo crer e o que eu devo fazer. Não é a sua opinião que vale, não é a minha opinião que vale, não é o meu histórico de vida, não é propriamente o seminário que eu fiz, é o Senhor quem governa a igreja. E é Ele quem diz, é Ele quem dita as regras. Por isso, irmão, acolha com humildade. E às vezes a gente luta contra a palavra de Deus, porque somos soberbos. E o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós amamos a palavra de Deus, afirmamos com a boca cheia, com um coração orgulhoso diante dos homens, mas eu sou reformado, eu sou fiel a Deus. Até quando o cano do revólver não se volta contra a sua cabeça. E aí o que é que você faz? Você torce a teologia, para que a teologia possa ser conivente com o seu pecado. A palavra de Deus é clara. A palavra do Senhor é quem dita as regras. No Salmo 119, versículo 4,
Tu ordenastes os teus mandamentos para que o cumpramos à risca. Não há negociação, não há opções, não há jeitinho brasileiro. Nós devemos cumprir à risca aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E há questões tão claras na Bíblia e que parece que a gente ainda não caiu a ficha. Pecados que a Bíblia condena, relacionamentos que a Bíblia condena, julgo desigual é pecado e vai ser pecado, não importa o pastor que passe aqui, porque a palavra de Deus condena. É pecado, irmão, e você não está acolhendo com mansidão a palavra. E se você de repente curte no Face a foto de alguém que está namorando com ímpio, você está sendo conivente, você está pecando, você não está acolhendo com mansidão a palavra do Senhor. Nós precisamos, irmãos, ter uma postura de amor à lei de Deus. Salmo 119, versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Irmãos, não somos beneficiados pela leitura da palavra de Deus, porque nós estamos diante dela com os nossos pressupostos, estamos diante dela com as nossas concepções bem formadas, e não estamos dispostos a perdermos diante de Deus, não estamos dispostos a nos arrepender, a mudar, a repensar algumas coisas, não estamos acolhendo a palavra de Deus com humildade. Estamos evidenciando, se perseverarmos neste erro, que não fomos gerados pela palavra. Nós precisamos, irmãos, lançar o orgulho, lançar a insensibilidade, pecado. E precisamos ter uma disposição, Senhor, o que o Senhor tem para nos dizer? O Senhor é quem manda. Será que estamos dispostos, irmãos, a mudar de repente a forma como pastoreamos a nossa casa? Será que estamos dispostos a de repente a deixarmos alguns irmãos tristes por obediência à palavra de Deus? É por isso que Deus diz para Josué: seja corajoso. Para ser crente tem que ser macho, tem que ser homem. Porque evangelho é coisa de homem e não coisa de covarde, irmãos. E demonstração de masculinidade é humildade, acolher com mansidão. Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade. O nosso grande problema é que estamos tão preocupados com a nossa reputação, estamos tão preocupados com o nosso histórico, com as nossas preferências, e achamos que estamos lutando contra pessoas, mas na verdade, quando nós nos colocamos contra o ensino da palavra de Deus, nós estamos lutando contra Deus. Adivinha quem perde no final das contas? No Salmo 25, versículo 9, a palavra do Senhor diz que Ele guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Isaías 62, versículo 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. A igreja moderna odeia o evangelho, porque o evangelho exige a nossa morte. O evangelho não exige nada mais, nada menos do que a nossa morte. A palavra de Deus é contra muitas coisas que nós abraçamos, mas nós vivemos do modo que nós achamos melhor, porque nós somos mais sábios do que Deus. Parece que é essa a postura de alguns. E a pergunta que eu faço a você é: você tem lido e meditado na palavra de Deus? Como é que você vai acolher algo que você não conhece? Sempre nós voltamos a esta tecla. Que lugar a leitura e a meditação da palavra de Deus tem no seu dia a dia? Será que você pode se lembrar neste momento de uma situação onde, na leitura da palavra de Deus, você foi confrontado pelo Espírito Santo de Deus, que usou a palavra, e você mudou? Você lembra?
Você lembra de alguma situação assim? Que de repente você estava com o coração duro, e aí você entendeu, eu estou errado, eu preciso tomar esta atitude, eu preciso mudar isso aqui, ainda que isso traga dificuldades para mim. Eu vejo que na Bíblia homens largaram o emprego por amor ao Evangelho, homens morreram por amor ao Evangelho, pessoas foram mortas por amor ao Evangelho. Quando nós olhamos a história da igreja, pessoas tinham seus filhos massacrados por amor ao Evangelho. E que Evangelho é esse que nós abraçamos? Que na primeira questãozinha que vai contra o nosso ego, nós pulamos de raiva e ira. Conforme o texto que já mencionei, olhe para o versículo 6 do capítulo 4 de Tiago. É o Senhor Deus que está dizendo, Tiago 4,6, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem é você diante do Senhor, nesta noite? Um soberbo? Um soberbo não é só aquele que fica propalando sabedorias por aí, não. O soberbo é aquele que simplesmente, eu não vou obedecer à lei do Senhor. Porque no final das contas, sabe o que você está dizendo? Eu sou mais sábio do que Deus. Deus disse algo muito claro, mas eu vou fazer o contrário. Isso é soberba. Deus resiste aos soberbos. E como é triste, irmãos, para nós, de repente imaginar que o juízo de Deus pode vir sobre a nossa igreja. O juízo de Deus pode vir sobre nós. Deus nos livrou da ira vindoura, mas Deus não nos livrou de reprimendas, de correções. Nós daremos conta a Deus das nossas atitudes. Agostinho de Hipona, ele certa vez disse que se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é do Evangelho, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. E é assim que muitos se portam. Isso aqui é bom. Isso aqui não. Isso aqui é tranquilo. Isso aqui não. Não, isso aqui vai implicar numa mudança na minha vida, numa mudança no meu trabalho, de repente, na igreja. Irmãos, nós devemos acolher com mansidão. Você é um servo ou você é um Deus aqui na igreja? Um falso Deus. Irmãos, nós precisamos ser humildes diante do Senhor. Nós precisamos abraçar com humildade a palavra de Deus. Nós somos muito melindrados muitas vezes uns com os outros. E deixamos de ser abençoados, porque estamos tão preocupados com o nosso conforto, tão preocupados com a nossa imagem, que deixamos de ouvir a voz de Deus na palavra. E aí não é à toa que você vem domingo após domingo na igreja, e a palavra é cansativa. Você não vê a hora de acabar. O progresso de santidade do irmão que está do seu lado é algo que te irrita. Você começa a olhar e dizer, ele está querendo se amostrar, ela está querendo trazer uma coisa aí que não é verdade. Porque você está tão distante do Senhor, que as pessoas que estão próximas, elas te irritam. Porque você não acolhe com mansidão a palavra de Deus. Deus, Ele não quer saber da sua opinião e da minha. Ele quer que você acolha com humildade a palavra dEle. Será que já paramos para pensar nisso? Olhe para Êxodo capítulo 20. Deus, Ele não chega e fala, olha, tudo bem. Tudo tranquilo. Eu vou te dar os meus mandamentos, Moisés, você desce lá, conversa com o povo. O que o povo achar que é descartável, que não dá para cumprir, joga fora. O resto, não. Deus ordena. O nosso Deus é o Deus que ordena. E todos nós aqui seremos sábios se começarmos a nos achar ignorantes diante de Deus. Porque o ignorante, ele busca sabedoria. Agora, aquele que acha que tem sabedoria, conhecimento, tende a cair em grandes pecados. Tende a cair em grandes tolices. Todos nós precisamos ser ensinados diante de Deus e termos o coração humilde. Humilde diante do Senhor. O que você tem resistido?
Será que você já estudou seriamente as Escrituras? Sobre, de repente, o tema que você diverge? Sobre o tema que você tem dificuldade? Será que você já tomou a postura, a iniciativa de, nossa, eu preciso mudar, eu vou com o coração aberto para aprender. Muitas vezes, irmãos, nós não procuramos uns aos outros por orgulho, porque nós pensamos, não, mas não adianta, a minha opinião é essa, e eu não vou mudar de opinião. Irmão, isso é soberba. Isso é soberba, não caia nesse pecado. Tiago, então, ele encerra com uma constatação. Ele diz, olhe mais uma vez, eu vou ler desde o início, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, e olha a constatação, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Vale lembrar que Tiago estava escrevendo para crentes. O pressuposto de Tiago é que os seus leitores eram crentes. O versículo 18 fala que eles foram gerados pela palavra e foram feitos como que primícias para Deus. Mas para aí, Tiago diz que essa palavra é poderosa para salvar a alma deles. E essa salvação aqui, ela pode ser entendida de duas formas. A primeira delas é a salvação de fato do nosso estado. Nós estávamos mortos e agora nós estamos vivos, nós fomos salvos da ira. Mas a segunda questão que Tiago coloca aqui, e você pode ver isso à luz do contexto do próprio versículo, é salvar não só da morte eterna, mas salvar no dia a dia no sentido de santificação. Não é à toa que Paulo ele diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Em um certo sentido, não é errado teologicamente nós afirmarmos que nós fomos salvos e estamos sendo salvos, estamos num processo de santificação. Dá para entender isso? Não é algo que confunde, ok? Então nós estamos sendo salvos das nossas ações pecaminosas autodestrutivas. Estamos num processo de santificação. Por isso que nós devemos acolher com humildade a palavra, que é poderosa para livrar a nossa alma, a nossa vida de grandes angústias. É essa a ideia que Tiago ele traz aqui para nós. Augusto Nicodemos, comentando esse texto, ele fala algo interessante, eu creio que é oportuno aqui no momento. Ele diz que a salvação da alma a que Tiago se refere ao processo completo que inclui santificação e a glória no dia da vinda do Senhor. Seus leitores já haviam sido salvos, mas precisavam prosseguir na santificação, e para isso era necessário acolher a palavra de Deus. Importante frisar que Tiago ele não estava aqui pontuando essa questão do acolhimento à palavra de Deus como a causa da salvação. A causa da salvação é o que está no versículo 18. Ele nos gerou segundo o seu querer. A causa da salvação é o querer de Deus. Deus quis e nos salvou. Mas a evidência é a prática da Escritura. É a forma como nós encaramos a palavra de Deus. E mais uma vez, não confie em você mesmo. Confie na palavra, que é poderosa para salvar a sua alma de angústias. Dê ouvido à sabedoria. Dê ouvido à sabedoria. Olha o que diz Provérbios, capítulo 4, versículo 20 ao versículo 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração,
porque dele procedem as fontes da vida. Conduza a sua vida por esta palavra que é poderosa para salvar a sua alma. Salmo 119, versículo 105, do lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Limpe o seu coração. Faça, obviamente, dentro daquilo que cabe a você. Quando eu falo isso, eu falo de alguém que primeiro se coloca diante do Senhor com o coração contrito, quebrantado, de joelhos diante do Senhor, pedindo a Deus que mude o coração, que mude as atitudes e que possa ter uma nova disposição diante da lei do Senhor. Faça usando a figura que nós vimos aqui, faça uma faxina nos cômodos do seu coração e acolha sem reservas o que o Senhor determina em sua palavra. E eu encerro citando Deuteronômio 6:6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a termos uma disposição humilde diante da palavra do Senhor. Quando nós olhamos a história bíblica, quando nós olhamos os homens e o próprio Senhor Jesus, eles não estavam preocupados com publicidade, eles não estavam preocupados com os aplausos, eles estavam preocupados com a glória de Deus. E se você quer ser um homem de verdade, se você quer ser uma mulher que de fato glorifica o nome do Senhor, a sua preocupação em primeiro lugar tem que ser com a glória de Deus. Ainda que multidões se voltem contra você, ainda que de repente o pão falte amanhã, saiba que importa obedecer a Deus antes do que qualquer homem. Essa é a confiança, essa é a postura que eu e você, nós devemos ter. Essa é a palavra. Nós não estamos aqui de brincadeira, nós não estamos aqui só para cumprir mais um ritual cultico. Viemos aqui, vamos cantar umas músicas, vamos ouvir a palavra de Deus. O Senhor está voltando. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. E que todos nós, todos aqueles que estão aqui, possam de fato confiar somente naquilo que Cristo fez e evidenciar isso através de uma vida de obediência e de humildade diante do Senhor Deus. Vamos orar.